Bem-vindos a mais um Lado A Lado B. Eu sou o Pedro, eu sou o Juliano. E nessa semana a gente vai falar sobre MBL, a candidatura de Lula, o Ari em São Paulo e Trump e os russos nas eleições. O MBL, eu acho que vocês conhecem, partido famigerado aí de figuras como Kim Kataguiri, Fernando Holliday. Acho que em São Paulo ele é bem conhecido, pelo menos esse movimento. Eles entraram com uma ação na justiça para impugnar a candidatura de Lula antes mesmo dela ser registrada. Como assim? Ou seja, eles querem que o Lula, mesmo que ainda não cadastrado ali para as eleições, ou seja, tem até o dia 15 de agosto para esse cadastro, eles querem que antes mesmo disso ele já seja tornado inelegível. Ou seja, mesmo que ele saia da prisão, mesmo que aconteça o que acontecer, ele não será elegível. O que eles afirmam? Que como ele já foi condenado em terceira instância ali, beleza, na Lava Jato, tranquilo, ele já não é mais elegível por conta da lei ficha limpa. E aí, beleza, mandaram pro TSE. O TSE tá de recesso, porque a gente tá em julho. Foi pra quem? Foi pra mão da Rosa Weber, que é a vice-presidente da Corte Eleitoral. Beleza. O que ela falou? Meu, é como você te expulsarem de uma faculdade da qual você ainda não fez matrícula, entendeu? Você ainda não fez, ele ainda não é candidato, entendeu? Ainda não teve nem as convenções partidárias para lançar os candidatos. Não tem como você, enfim, impugnar uma candidatura, fazer algo. Ela falou que é extemporâneo, ou seja, tá fora do tempo. Tudo tem um tempo processual, tem um rito e, enfim, o direito ele é mesmo meio lento, ele tem essa demora. Mas você gostaria que fosse com você? É verdade, isso é um fato. Tá bom? Bom, e você que mora em São Paulo, você já vai ficar preocupado, porque só de chuvas, vamos dizer assim, chuvas relevantes, chuvas fortes, já são 80 dias que a gente não vê. Certo? As chuvas mais fracas, tá, beleza, um mês atrás a gente viu, mas a gente sabe onde isso vai dar. A gente já passou por isso alguns anos atrás. Alguns anos assim, porque nesse nível de chover 23 minutos e meio nos últimos 2 meses, a gente só viu 20 anos atrás, no começo dos anos 2000. O ar tá numa secura que está assim, ó, 30%. 20 para baixo é muito grave. 20 para baixo é muito grave. O ideal é 60. A gente tá no 30. Tá. Até o final do mês, que aí a gente espera que pelo menos comece a chover. Espera, exatamente. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, em alguns hospitais como o 9 de julho, só por entradas por doenças respiratórias e, enfim, problemas respiratórios. Subiu 75% de um mês para outro, do mês passado para esse. Nossa. Então assim, vai agravando a situação, né? Não é nada tão simples assim. E junto a isso também saiu uma notícia muito legal sobre os carros de São Paulo. Não muito legal, mas interessante. Por quê? A poluição de São Paulo, ela é um pouco característica. Vamos lá. 50% dela, ou aproximadamente isso, é produzida por caminhões e ônibus. E caminhões e ônibus correspondem a somente 5% da frota dos automóveis de São Paulo, certo? E eu sempre pergunto, a gente pode resolver, tem 5% dos automóveis que produzem 50% da poluição de São Paulo. Como é que a gente pode resolver isso? Uma solução simples para esse problema seria a aplicação de filtros nos escapamentos de ônibus e caminhões, mas só na frota de São Paulo isso já reduziria em 95% esses poluentes. Bom, e as eleições aí estão chegando, certo? Mas quem está falando muito de eleição são os americanos, porque eles descobriram há um tempinho atrás já uma merda enorme de que a Rússia tinha interferido nas eleições americanas. Pois é, tinha facilitado ali pro Trump. E o Trump teve que dar algumas declarações, é lógico. E ele se embananou inteiro essa semana e... Bom, eu vou te explicar. Basicamente é o seguinte, ele tem o outro lá, presidente do outro lado do mundo, o coleguinha dele, o Putin, certo? O Putin tá aqui falando que não interferiu nas eleições, certo? Enquanto do outro lado, aqui do lado do Trump, tem o diretor lá de inteligência, não lembro qual agência, dele falando que os russos sim interferiram e continuam interferindo ativamente na política americana. Uma coisa é você lá na Finlândia, numa reunião com o Putin, você vai e dá moral pro Putin e fala, não, confia. O Putin falou assim, não, nós não interferimos. Isso, beleza, teve uma reunião em Helsinki, na Finlândia, o Putin, eles se encontraram e o Trump sai falando, não, trocamos umas ideias aqui, confio nele. Ele falou que não teve, então tá suave. Não satisfeito em ter já favorecido lá,
Chegando nos Estados Unidos, perguntam para ele dessas declarações polêmicas e ele deu um branco nele, eu não sei, deu um piripaque lá. E aí os assessores tentaram consertar e falaram que ele só estava se negando a responder. Falaram, não vou responder. E ou seja, ele se embananou todo, porque esse imbróglio ficou, ele tá confiando mais no Putin que no diretor de inteligência dele, que fala que continua tendo interferência russa. Mas enfim, é isso, né? É isso, ele se embananou inteiro e, enfim, a credibilidade dele tá muito baixa, deve ser engraçado também. Enfim, então se você gostou, fala com a gente aonde, @estadão.ladab lá no Instagram, deixa essa história de rinite aí nos comentários e é nóis. Um beijão e até semana que vem. Falou!